E nós vamos fazer então o nosso Verdade em Pauta desta semana com uma novidade, né? A novidade é que o nosso entrevistado não está aqui no estúdio. Então nós estamos dando um salto de qualidade e através dessas maravilhas aí da comunicação, nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje pelo Skype e que está ali, né? Ali em Araguaína, no Tocantins, que é o professor Yuri Gomes de Oliveira, do movimento que está acontecendo hoje em 13 cidades do Brasil e aqui em Ponta Grossa com essa entrevista pelo lançamento, né, do Docentes pela Liberdade. E aí nós vamos conversar com o professor Yuri para explicar o que é esse movimento que hoje já começa a ganhar caráter nacional. Boa tarde, professor Yuri. Boa tarde, Adail. É um prazer estar aí no seu programa. Agradeço o convite, tá? E estou aqui à disposição para responder as suas perguntas, colaborar aqui com o seu programa. Pois é, porque a universidade brasileira, né, notadamente a universidade pública, de repente parece ter se transformado num reduto da esquerda, né, da ideologia de esquerda, notadamente na área das matérias de humanas, não é? E eis que agora este movimento Docentes pela Liberdade quer fazer com que os professores de ideologia aí conservadora, né, liberais, deixem de ficar acanhados e também se apresentem de modo a estabelecer um equilíbrio, né, no ensino público superior, notadamente. É isso, né, Yuri? Sim, é isso mesmo, né? Hoje, como você pode observar, né, pelas mídias, pelo que você tem observado, né, nos jornais, né, existe aí uma certa hegemonia, né, da ideologia esquerda, né, da política esquerda dentro das universidades federais, principalmente nas públicas, né? Sim, então, as federais, estaduais e mesmo municipais. Então, esse movimento, ele nasceu de um desejo, né, de muitos professores que não se identificam, né, com esse tipo de pensamento, possuem pensamentos mais liberais e pensamentos mais da linha conservadora, e que ainda somos minoria. Então, nós queremos ter um espaço mais igual, queremos ter mais liberdade para poder expor ideias dessa linha de pensamento, né, promover eventos, né. A universidade, ela tem que ser um local de livre discussão, né? Aliás, a universidade, ela precisa fazer justiça à própria denominação, né? Universidade. Exatamente. Universidade. Então, né, a pluralidade que é tanto falado hoje nas universidades, ela é plural, esse termo se adequa, né? Plural, quando a gente começa a falar sobre as ideologias que estão na base do pensamento da esquerda. Mas se você, por exemplo, está dentro da universidade e vai falar sobre temas, sobre pensamentos que estão mais ligados à área do conservadorismo, do liberalismo, do cristianismo, que são pensamentos assim que são mais ligados à direita, mais não tem pluralidade. Né? Os mais tradicionais. Não tem tanta pluralidade, não tem tanta abertura e, em muitos casos, tem até perseguição. Esse é um detalhe importante, né? Vários professores, né, que estão prestando depoimento, eu estava lendo hoje na Folha de São Paulo, e aí estava vendo uma matéria ali, né, contando o histórico desse movimento e dizendo que hoje justamente estão acontecendo programações em Brasília, em Porto Alegre, Aracaju, Recife, Cuiabá, Montes Claros, Viçosa, Campinas, Vitória, Rio Branco, Palmas, Natal e aqui no Paraná, em Londrina, e a nossa entrevista aqui em Ponta Grossa, não é? Como um acontecimento em que a ideia está sendo lançada em caráter nacional, não é? Para a criação da Associação Docentes
pela liberdade. Quer dizer, justamente nisso que você está colocando. É isso, né, Yuri? Exatamente isso, né? Então, nós estamos, né, nos unindo, né? Nós estamos conversando. Hoje a tecnologia permite isso, né? Então, nós nos descobrimos, né, um grupo bem grande de professores federais, né, das universidades federais e estaduais também, e privadas também, né, que possuem um pensamento comum ligado ao conservadorismo, ao liberalismo, né, e nós queremos agora promover, né, dentro das universidades, pesquisas com mais relevância, né, pesquisas com mais técnica científica, né, com valores mais tradicionais também, né, e isso é muito importante para a cultura brasileira, né, o nosso desenvolvimento do nosso país. E o chamamento para que os professores, né, que se identificam, que se apresentem, né, Yuri? Que se apresentem, né? Tem muitos professores ainda que nós acreditamos que ainda não, vou dizer assim, uma frase, não saíram do armário. Uma questão assim de não criar nenhum atrito com um colegiado de professores que tem uma quantidade, nesse colegiado, uma quantidade maior de pessoas da esquerda, né? Então, nós acreditamos ainda que existem muitas pessoas dentro das universidades, estudantes, professores, técnicos administrativos que ainda não saíram do armário porque não encontram ainda, né, um espaço, né, adequado para poder expor suas ideias, né? Não concordam, né, com a hegemonia da esquerda, mas daí ficam constrangidos. Não, eu acho que é preciso efetivamente sair aí para a rua, criar essa associação e fazer prevalecer o valor tradicional, né, da educação. Porque há áreas, por exemplo, né, sensíveis, serviço social, jornalismo e história, que parece que virou território exclusivo da esquerda, né? Inclusive com deturpação da natureza de cada um desses cursos. Sim, sim. Eu como docente da área federal, né, eu sou professor no Instituto Federal do Tocantins. Então, aqui, né, no meu campus, é muito nítido, é muito claro que existe aí uma narrativa construída, né, em cima dos valores da esquerda. Então, você vê, por exemplo, eu tenho colegas professores que são da área de humanas, que são pessoas excelentes, né? Eu converso com eles, graças a Deus eu não tenho nenhuma intriga com eles, mas, tipo assim, quando a gente vai sentar frente a frente para conversar sobre esses temas da área de humanas, você vê que eles são, assim, muito ligados a pensadores que estão na base do esquerdismo, né? Então, você vê lá, eles gostam muito de Karl Marx, gostam muito de Friedrich Engels, gostam muito de Herbert Marcuse. Então, eles, né? Então, eles se baseiam... E eles gostam muito de um pensador moderno, né? Um grande pensador chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Conhece esse grande pensador, esse ideólogo extraordinário? Parece que ele está morando aqui em Curitiba agora. Parece que ele tirou uma temporada para residir em Curitiba, ali numa dependência da Polícia Federal, Yuri. Eu tenho colegas aqui que eles são, assim, apaixonados no Lula, né? Com todo respeito, né, que a figura pública que ele foi, né, nós não estamos aqui para desmerecer a autoridade que ele foi, governou o país por 8 anos, mas, infelizmente, né, eu pessoalmente não acho que ele deve ser uma pessoa a ser seguida, né? Ele, infelizmente, ele enganou muitos brasileiros, né? Usou do cargo para fazer coisas que não devia, né? Infelizmente, né? Bem, Yuri, na discussão, então, desse movimento, né? Porque em Londrina, por exemplo, hoje, que está tendo lá uma mesa redonda, né? Para Sim. Todos os efeitos, deveria acontecer na Universidade Estadual de Londrina, né? Porque, afinal, são professores, docentes pela liberdade. Mas, na verdade, essa mesa redonda está acontecendo na Associação Comercial e Industrial de Londrina. Porque se lança um movimento desse da universidade, com certeza a esquerda ia se movimentar e oferecer resistência. Não é? Então, até é bom que surja dentro da comunidade, na associação comercial, e a partir dali vai se espraiar para toda a comunidade.
Sim, então, olha aí, nós temos aí um exemplo de como a universidade, ela não é tão plural com relação às ideias. Então, esse discurso, né, essa ideia de que a universidade é um local de pluralidade de ideias, na prática, ela não é tão plural. A gente percebe que ela não é tão plural. Então, você vê um movimento genuinamente universitário, ele não encontrou na universidade aí de Londrina um local para poder acontecer, para poder convidar pessoas, porque é um debate, nós estamos conversando sobre ideias, né? Nós não estamos promovendo nenhum tipo de Confronto, evolução. né? Não há nenhum tipo de confronto, né, Yuri? É apenas Não há defendendo as pronto. ideias. Assim como eles defendem as deles, é justo que os liberais, conservadores também defendam as suas. Então, o Lula, né, quando estava em liberdade, né, então já faz algum tempo, fazia lá aquelas caravanas lá do Rio Grande e era recebido lá na universidade pública para fazer comício. Não é? Exatamente. Eu estava lendo o material aí, daí alguém disse, não, mas a USP, ela é liberal, pode todo mundo entrar. Daí um professor falou, se eu entrar com uma camiseta lá do Bolsonaro, o que vai acontecer comigo? Daí parece que deram uma risadinha assim, né? Você não vai ser muito bem recebido, mas como? A universidade há que ser o espaço para todos. Sim, sim. Então, é isso que a gente nota, né? Como docente, como a nossa vivência, né? A gente vê as pessoas falando, a universidade é um local de pluralidade de ideias, mas na prática não é isso, né? Então, a gente vê fatos, né? A gente tem vivenciado fatos de que a gente não consegue, por exemplo, expor ideias contrárias à maioria, né? Então, Sadail, aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Tocantins, né, eu trabalho no Instituto Federal do Tocantins e a Universidade Federal do Tocantins é uma outra instituição de ensino superior. Esse mesmo comportamento que você acabou de descrever, ele também se repete aqui. Né? Se você entrar lá dentro, por exemplo, da Universidade Federal do Tocantins com uma camiseta do Bolsonaro, provavelmente muitas pessoas vão ficar olhando para você enviesado, né? É como se você estivesse fazendo uma coisa extremamente absurda, né? Andando com uma camiseta do atual presidente dentro da universidade. Yuri, me diz uma coisa: a eleição do Bolsonaro foi importante para o despertar desse movimento aí, o lançamento dessa ideia do movimento Docentes pela Liberdade? Ajudou, Foi. contribuiu? Sim, eu acho que contribuiu de maneira muito fundamental, na minha opinião, né? Porque agora que se tem, né, um governo legislativo, um governo executivo, né, com uma ideologia de conservadorismo, de liberalismo, parecido com esse movimento, né? Então, essa eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele motivou, deu força, né, alimentou para que nós possamos sair do armário, né, dar voz. Porque antes, como é que era, né? Se a gente, por exemplo, se lançasse num movimento desse e o executivo, como o executivo estava, né, nas mãos do PT, né, então, assim, a gente poderia sofrer algum tipo de retaliação, né, não com a perca não com a demissão, né, porque Porque tem tem a lei da a estabilidade, né, estabilidade. que nos É porque defende, né. na esquerda predomina a intolerância, né? É bom que se diga isso, não é? Mas eu concordo com o que você acabou de dizer, né? Eles são tolerantes até o momento em que você está falando a linguagem deles. A partir do momento em que a linguagem é diferente, né? Aí não há tanta tolerância, né? Então, nós docentes federais, fazemos parte do executivo. Então, a gente, de certa forma, não falava tanto porque nós tínhamos receio de ver algum tipo de retaliação, né? Por sermos parte do executivo. Agora, com a eleição do presidente, né? Então, isso motivou, deu muita força para que nós pudéssemos nos reunir, né? E nos comunicar e lançar essa ideia, né?
esse movimento Docentes pela Liberdade, e futuramente, dentro de pouco tempo, eu creio que essa associação vai estar criada, funcionando e tendo novos adeptos, né, novos membros, se tornando cada vez mais forte e promovendo, né, uma mudança dentro da Universidade Pública Brasileira. Vocês estão hoje, me parece que em 22 estados e mais o Distrito Federal, é isso? Isso, exatamente. Nós estamos em todos esses estados e também no Distrito Federal, né? Hoje é o Distrito Federal. Mais 4 estados, eu acho que é os estados lá de cima, né? Que estão faltando só para fechar os 27. Está faltando, ao que me consta, parece que só está faltando o estado lá do Amapá, né? Que a gente ainda não tem representantes lá naquele estado. É o estado do presidente do Senado, né? Né? Quem sabe, né? Mas esse movimento a gente está assim até surpreso com tantas pessoas que nos procuraram, que estão procurando esse movimento, né? E nós estamos, né? Crescendo, muito animados, né? Porque esse movimento ele pode, né, trazer mudanças significativas, né, na maneira como a educação... Significativas e positivas, né? Vamos enfatizar isso aí, né, Yuri? Isso, significativas e positivas, concordo. Né? Yuri, os professores que possam estar nos assistindo e de repente, olha, preciso movimentar aqui minha escola, tal. O que ele deve fazer? Quem que ele deve procurar? Vamos por aqui, a minha cidade, Ponta Grossa. Nós temos os grupos regionais, né, por enquanto, de WhatsApp, né? Então, aí, no seu estado já tem, né, o grupo, né, de WhatsApp. Nós temos os contatos virtuais para as pessoas poderem entrar em contato. Então, nós temos aí o docentes, né, pela liberdade, @gmail.com. As pessoas podem estar em contato através deste e-mail, né? E nós temos um site que ainda está em produção também, né, que é o docentes pela liberdade, né, .org, www antes, né, docentespela-liberdade.org, e lá tem um formulário de cadastro, né, onde o docente ele pode se cadastrar, e a partir dali vai ser feita ali uma triagem, ele vai ser direcionado para o grupo regional dele, né, e aí, né, começa-se ali uma discussão, né, ele vai poder encontrar os pares dele dentro do estado, né, e ajudar a desenvolver esse movimento dentro do seu próprio estado. Bem, como tudo é embrionário ainda, né, Yuri, e me parece que isso tudo aí começou agora em maio, né, que me parecer, lá com o professor Marcelo Hermes Lima, é isso, lá de Brasília? Né? Sim, o Marcelo Hermes, ele é o coordenador geral do movimento, ele está lá em Brasília, né? Inclusive, a cidade de Brasília foi pensada em deixar a coordenação na cidade de Brasília pela grande facilidade que tem, né, com a facilidade de acesso ao centro de poder, né? Ao legislativo, né? Então, o professor Marcelo Hermes, ele é o idealizador do grupo, né? Uma pessoa de gente boa, muito bacana ele, né? E ele é o coordenador geral desse movimento, né? E ele que tem, né, feito, acho que boa parte aí da articulação, né, com o executivo, né, e também com o legislativo, né, e congregado pessoas, chamado pessoas para fazer parte desse movimento, cada pessoa contribuindo com a sua especialidade, né. Eu, por exemplo, sou da área de programação, né, de sistemas, então, né, eu estou colaborando no desenvolvimento do site, né. Aí nós temos docentes que são da área do jornalismo, que está contribuindo nessa área, gente do direito, cada um, a ideia é cada um, dentro da sua área, dar uma contribuição. Você falou aí a área de jornalismo, né? Me parece muito importante, porque esse povo tomou conta da imprensa, não é? A revista Veja, agora da semana retrasada, condenou já o ministro Sérgio Moro, mandou
que ele renuncie ao ministério. Olha só, quer dizer, a revista desmereceu a sua própria história. Como é que pode uma revista de circulação nacional, né, se permitir escrever o que eles escreveram, julgando o ministro por conta dessas gravações criminosas? Então, que bom que os jornalistas que possam também, de repente, estar aí no Docentes pela Liberdade, que se apresentem também, né, Yuri? Notadamente os professores. Sim, sim. A gente nota, né, que o jornalismo brasileiro ele tem aí um viés bastante esquerdista, né, principalmente nessas grandes mídias, né. Você vê aí a Folha, né, de São Paulo, um jornal de circulação nacional, que tem publicado muitas reportagens, né, com viés esquerdista. Né? Então, a gente precisa, né, criar, né, um núcleo, né, de jornalismo que não que seja... não é para confrontar, mas para restabelecer a normalidade, né, a realidade dos fatos, né, e dentro de um espírito tolerante, que se abre espaço também para as opiniões divergentes, contrariamente ao que existe hoje, porque o povo da esquerda não permite, né, a ideia dos outros, é só a ideia deles, como se eles fossem os donos da verdade. Aliás, como se diziam donos da ética, né? É bom lembrar isso. Você está certo, senhor Adail. Então, assim, eu me sinto, né, num país onde que tem muita coisa que precisa ser mudada, né? E a universidade, ela é o local, né, onde ela pode promover mudanças duradouras e longas, né? Então, a mudança, por exemplo, na área do jornalismo, né, ela precisa também, a universidade precisa fazer parte disso, né? Então, nós temos, né, que formar pessoas que tenham comprometimento com a verdade, a liberdade com responsabilidade, né? Não sair publicando qualquer coisa, né? Verificar se os fatos são verdadeiros, são verídicos, né? Porque a gente sabe que a mídia é o quarto poder, né? Exatamente. Ela tem aí um poder imenso, né? Então, ela não pode ser um poder, né, enviesado para um lado só, né? Que senão um poder que desvirtue a realidade, né? Que seja um poder a serviço do bem comum. Isso, a serviço dos brasileiros, da população, do país, né? A gente precisa mesmo que o jornalismo ele seja um jornalismo coerente, seja ético, seja verdadeiro, né? Porque como é que nós vamos saber da realidade do país? Eu aqui no meu estado, na minha cidade, vou conseguir saber a realidade local, mas talvez aí eu nunca vou saber da realidade local do seu estado, da sua cidade, se não for através de um bom jornalismo, um jornalismo coerente e ético, né? Então, nós precisamos, né, de um jornalismo verdadeiro, né? Nós precisamos, não podemos ficar anos e anos, né, lendo, né, assistindo, né, uma mídia que deturpa, né, sendo alimentados por uma ideologia mentirosa, né? Sim, é isso, né? Yuri, eu quero agradecer muito a sua participação, porque com você eu estou inaugurando agora essa nova metodologia aqui na nossa programação aqui no meu site. Você está sendo o primeiro que nós estamos conversando, né, à distância, nos valendo desse milagre da comunicação. E acho que vamos conversar outras vezes e vamos torcer para que efetivamente esse movimento que está nascendo, e me parece que nascendo forte, se consolide e venha cumprir efetivamente esse papel importante que a sociedade está a necessitar. Tá certo. Muito obrigado, Adair, pelo convite que você fez, né? Fiquei muito agradecido por essa oportunidade de poder estar falando desse movimento que está nascendo muito forte,
e que, com toda certeza, ele será sólido, né? Então, é um prazer imenso estar participando do seu programa, né? E eu quero aí estar me disponibilizando sempre que você precisar, né? Movimento, e eu quero, né, estar disponível para poder estar falando das ideias, falando das ações, aquilo que nós pudermos fazer para contribuir com o desenvolvimento do seu programa, com o desenvolvimento do Docentes pela Liberdade, da educação do país e de um excelente jornalismo. Obrigado, Yuri. Um grande abraço e vamos torcer viva os docentes pela liberdade e viva o Brasil, né? No Brasil. Amém.